E aí, pessoal, que bom que a gente pode estar junto de novo. A gente tem tentado fazer nesse espaço aqui um momento de escuta, um momento de bate-papo com gente interessante, que tem trazido contribuições bem legais para nós. E hoje é uma pessoa super especial, que eu tenho um carinho muito especial, e porque ele está envolvido em algo que meu coração também queima muito, por pessoas em situações de vulnerabilidade, e ele trabalha, então, com o SP Invisível. É o Vinícius Lima, ele é um dos idealizadores, e eles trabalham muito, uma das propostas deles é transformar histórias dessas pessoas em situação de rua, né? Eles têm trazido histórias de vidas e, assim, dado voz aos sem voz. Então, eu queria apresentar o Vinícius. Vinícius, muito bom ter você com a gente. Oi, Ana. Oi, todo mundo que está escutando. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite e muito animado aqui para a gente poder trocar uma ideia. Ah, muito legal, Vinícius. E para mim, assim, eu sei que talvez você nem vê isso como missão, porque você, acima de tudo, é um cara comprometido com o reino, com a vida, com pessoas, como cidadão. E tudo que você faz é muito sério, né? Mas eu desculpa a brincadeira aqui e também com carinho. Te vejo até como um missionário, sabe? Porque você vê isso tão assim como uma missão de vida também, sabe? Mas já começando o papo, Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho, então, do SP Invisível, apresentando para a gente, e já falar como isso cruzou na tua vida, como isso cruza com a tua história, não é? O que vocês fazem e como que você vê sua vocação nisso tudo. Ai, que pergunta complicada, grande, mas é mais ou menos isso. Você falar um pouquinho de como tudo começou, porque geralmente está muito cruzado com a nossa vocação também, né? Sim, tá joia. E primeiro que pode falar que é missão, que é vocação, porque é algo que eu mesmo não hesito em falar, assim, quando eu vou numa igreja, quando eu vou para lugares que é tranquilo usar a nossa linguagem mais evangélica, eu falo sim que o SP Invisível é a minha missão, que é atuar com a população de rua, contar histórias é a minha vocação, meu Legal, ministério, eu falo que o SP Invisível é meu ministério, então fica super à vontade, que é algo que eu vejo desse jeito também. muito E jóia. o SP Invisível começou em 2014, depois de uma ação que o Joab, na época pastor de adolescentes lá da IBAB, ele fez com os adolescentes, porque ele estava bastante incomodado com as redes sociais nossas ali na época. Ele achava tudo muito superficial, tinha muito gatinho, cachorrinho, selfie, viagem, restaurante, e não tinha a vida real mesmo, né, que a gente não mostra. E aí ele propôs da gente fazer uma exposição na IBAB para chocar as pessoas, e o nome se chamaria SP Invisível, era o nome da exposição. E aí os adolescentes saíram por uma semana com o celular, tirando foto de tudo que era invisível, e muito pessoal, assim, muito subjetivo. O que era invisível para mim talvez não era para você, não era para outra pessoa. Então, dessas fotos, teve foto de lixo no chão, buraco no chão, favela, uso de drogas, prostituição, metrô lotado, ônibus lotado. Mas o que foi unanimidade, todo mundo considerou invisível e trouxe pelo menos uma foto dessa, era foto de pessoas dormindo na rua. E aí rolou a exposição, aconteceu tudo, e depois de um tempo, uns 3 meses depois, eu e o André conversando, a gente falou, poxa, lembra aquele evento que a gente fez na IBAB, chamado SP Invisível? Então, a gente ficou refletindo sobre esse nome, né? Invisível não é a história, não é o corpo da pessoa, porque aquelas fotos eram tudo à distância. Aquelas fotos eram o cara deitado no chão, tudo. E a gente falou: invisível não é o corpo da pessoa, invisível é a história dela. Vamos contar essas histórias? E foi algo que a partir dali, teve um estalo e começamos a contar histórias de pessoas em situação de rua,
para conscientizar a sociedade de que todo mundo que está ali é um ser humano, né? Todo mundo que está ali tem uma história, não brotou na rua que nem uma árvore, e também é um filho amado de Deus, né? E como todo projeto super interessante, começa assim, né? Nós estamos numa ação, numa necessidade, e do nada, quando nos vemos, somos jogados naquela missão que, sem perceber, Deus está nos jogando ali. E por isso que está aqui agora conosco a Juliana, viu, Vinícius? A Juliana é a comandante do negócio aqui, e ela quer também te perguntar e te apertar mais aí na tua vocação. Né, Oi, Juliana? Vini, com certeza. Oi, Ana, um prazer estar aqui com vocês. E, Vini, a gente acompanha, né, as redes sociais do SP Invisível, é realmente um trabalho incrível. No começo você disse que é sua missão, é sua vocação, então eu acredito que você encontrou a sua vocação nesse projeto. Foi isso? Como foi esse processo de descoberta, assim, para você? Você ativamente trabalha com isso hoje? Como é esse desenvolvimento hoje para você dentro do projeto? Então, hoje, de novo, eu já não trabalho com o projeto 100% integral, mas diferente do motivo anterior. No começo, eu não trabalhava só com SP Invisível, porque a gente não conseguia. Aí, teve um momento que a gente ficou uns 3, 4 anos conseguindo viver do projeto. Hoje, o André se dedica integralmente, tem uma equipe. E aí, eu decidi me dedicar a outras coisas, outras atividades, outros trabalhos, agora recentemente. Principalmente pós 2021, ano passado foi um ano que eu já fiz outras coisas, contribuí com outras ONGs e tal. Porque eu mudei um pouco o meu olhar também. Hoje eu olho para a população de rua e não consigo enxergar simplesmente pela ótica da filantropia, doação, da assistência, que é hiper importante, não estou desconsiderando isso. Às vezes a gente dá um prato de comida e se a gente não passasse por lá naquele dia, a pessoa ia morrer de fome. A gente dá um cobertor e se a gente não passasse por lá naquele dia, ia morrer de frio. Mas eu tenho me dedicado muito mais a atividades que me exijam pensar políticas públicas, pensar contribuições mais macro, assim, né? Porque também é bastante cansativo a gente fazer as ações e cada vez mais aumentar o número de pessoas na rua. Então, eu tenho gastado meu esforço mais para esse outro lado da política mesmo, assim, mais estrutural, e não necessariamente sendo o político, mas contribuindo ali com vereadores, deputados, secretários, enfim. Entendi. Nossa, muito bom, que bom, né? Pelo menos você consegue ir aí vendo várias frentes. Você consegue citar para a gente algum exemplo de experiência que você viveu nas duas frentes, né? Porque o lema, a gente já escutou muito, que é promover uma experiência de cuidado individualizado através de uma escuta ativa e livre de julgamento. Você consegue trazer para a gente algum exemplo que você vivenciou ou uma história que você queira contar e explicar para a gente? Sim, tem uma história que é do Geraldino, que é um rapaz que ele tinha uma hérnia enorme e essa hérnia impossibilitava ele de andar e deixou ele parado lá onde a gente encontrou ele, perto do metrô Anhangabaú, por uns 5 anos, mais ou menos, 4 anos, só andando de cadeira de roda e andando muito pouco, assim, porque a cadeira também que ele tinha não era boa. A gente contou a história do Geraldino, simplesmente com o poder de contar uma história, da comunicação. A gente, na hora ali, não fez nada com o Geraldino, mas a gente contou a história dele. Essa história mobilizou um pessoal que chegou num médico que tinha tanto a técnica de saber fazer uma cirurgia, mas ele também geria um hospital particular. E ele se dedicava mais, nesse momento ali, à gestão do hospital. Então, ele falou, eu posso fazer a cirurgia nele, eu faço, no meu hospital e vamos nessa. E tem um pós-operatório que ele vai precisar ir para uma casa, mas como ele não tem casa, ele pode ficar aqui também. Cobriu tudo, assim. Uau. E aí conseguimos fazer a cirurgia dele, por causa que a história chegou nesse leitor aí da página. E hoje ele não saiu da rua, né? Ele está na rua ainda, porque a gente conseguiu resolver um problema, mas são vários.
mas ele, por exemplo, ele não estava trabalhando por causa dessa hérnia, agora ele já voltou a trabalhar. Então são pequenas alegrias aí, pequenas vitórias a serem celebradas. Mas o Geraldino é uma coisa que a gente viu, o quão forte é contar uma história, né? Às vezes a gente caía muito numa ideia de achar que a gente fazia pouco, porque a gente só estava ali tirando uma foto, comunicando, e não estava fazendo de fato ali, tirando da rua. Mas contar uma história hoje eu vejo que é de uma potência enorme. Assim. E dentro disso, Vini, não sei, como que você vê, então, de uma forma mais específica, aquilo que você gosta de fazer, sua vocação? Você se sente mais um alavancador, vamos dizer assim, de pessoas, ou um ponte? O que te dá prazer nisso tudo? Que muitas vezes nessa intersecção é aquilo que nos dá essa alegria. Ou você se vê um dia talvez na política, porque a gente tem tão pouco, né, cristãos na política fazendo coisa séria. Como você se vê no futuro? Então, eu gosto muito desse lugar de potencializar pessoas, histórias. Tipo, eu fico muito feliz quando alguém fala, pô, por causa do SP Invisível eu comecei a fazer esse projeto aqui. Ou simplesmente ajudei fulano, tipo, tomei uma atitude. Tem um colega lá da IBAB que ele é músico. Ele falou, pô, depois que eu comecei a ler o SP Invisível, eu tomei coragem de falar com o cara que morava na frente do meu prédio. E eu nunca tinha falado com ele, um cara da rua. E aí eu, com meu preconceito, já cheguei com um prato de comida, e ele falou, não tô com fome, pode dar pro meu irmão aqui do lado, e aí ele cutucou um outro carinha lá e entregou o prato de comida, mas voltou para falar com o que ele já tinha se proposto a falar. E aí ele falou, pô, então como que eu posso te ajudar? Aí ele falou, cara, eu queria um radinho para ouvir música, uns louvores. E aí esse amigo falou, olha, eu não tenho dinheiro para te comprar um rádio, nem tenho um rádio sobrando, mas se você quiser eu desço com um violão. E aí ele falou, Vini, ajuda sempre teve, eu sempre pude ajudar, tipo, ajuda teve ali, eu só não parei para escutar o cara, eu sou músico, ele queria ouvir música, por que eu demorei tanto, sabe? E aí, quando a gente gera essa transformação, eu sinto que é a vocação sendo bem feita. Mas eu gosto também da área política, assim. Eu tenho falado ultimamente, desde 2019, por aí, 2020, 2018, que eu quero, se um dia São Paulo chegar a 0 pessoas na rua, eu quero estar envolvido nesse processo, sabe? Que lindo! Se é como vereador, se é como deputado, secretário, como ONG, como missão, como... Não sei o formato, mas quero estar envolvido nesse processo. Porque a política não pode ser final, né? Não posso me candidatar para ter um cargo. É um meio de fazer uma coisa, não é o único meio. E sem contar que vocês são criadores de cultura também, né? Muito lindo o que vocês estão fazendo. Queria fazer uma pergunta, se agora meu lado missionário, daquele que já passa o perrengues, e eu sei que você tem perrengues também, o SP, por trabalhar com população em situação de rua, por estar se articulando em alguns segmentos, com certeza tem segmento ou do jornalismo, ou na política, ou sei lá, os haters mesmo. Vocês já lidaram com alguma eventual assim, especulação, alguém que trouxe dores para vocês sobre isso é autopromoção, você está tirando proveito das fragilidades, ou que tipo de perrengue você já teve, você quer falar? Porque isso aí fortalece a gente, viu, Vini? Sim. A galera que está ouvindo fala assim, eu também vou continuar firme. Então, a gente já ouviu bastante besteira, assim, mas acho que todas essas coisas que a gente ouve é para fazer a gente refletir, tipo, não desconsiderar, mas também não dar tanta bola, assim, fazer um primeiro pensamento e depois voltar para um lugar de segurança. Como assim? A gente ouvia muito no começo, pô, vocês só contam histórias, não tira da rua. E aí a gente, por um tempo, abraçou isso e aí ficava culpado, ficava mal. Depois a gente passou a refletir, pô,
será que não é o nosso papel contar histórias? Tipo, por que a gente é comunicador, sabe? Porque ninguém cobra da Glória Maria se ela vai cobrir uma guerra, que a guerra pare. Ela só tem que comunicar que tá rolando uma guerra, por mais caótica que seja a situação lá. Por que cobram da gente, sabe? Ou, por exemplo, quando a gente conta uma história muito de alguém que fez muita besteira na vida. Tipo, a gente já contou a história de gente que matou, de gente que estuprou e falou pra gente, era duro ouvir, contou, e a gente falou, pode comunicar isso? Pode comunicar isso, e foi pra página. E aí a covardia das pessoas é tão grande que ninguém critica o nosso trabalho. Eles comentam lá falando do cara, falando, você não merece perdão, você não sei o quê, você não sei o que lá. Como se fosse ele mexendo no Instagram, ele não quer ler aquilo, mas eles ficam falando do cara. Então, também tem esse lado. As pessoas atacam muitas histórias achando que eles vão ler de algum jeito, mas não atacam muito o SP Invisível. Assim. O ataque ao SP Invisível é sobre esse negócio de vocês contam histórias e não tiram da rua. Mas isso a gente já está bem resolvido. Que bom. Mas, Ju, o nosso tempo está quase acabando. Você Sim. Quer perguntar outra coisa? A gente tinha vários milhões de perguntas. Eu estou feliz aqui, eu estou muito feliz, Vini, de coração. Assim, é muito legal poder te conhecer, saber quais são os projetos futuros e entender mesmo qual é a tua experiência de vivência. E nesse contexto todo do VOC Café, a gente tem trazido essas pessoas, amigos, queridos e com todas as experiências possíveis para falar sobre vocação. Você está com a nossa canequinha aí de VOC Café. E eu queria que você, para a gente finalizar, né? Se você tiver uma mensagem para deixar justamente para essas pessoas que seguem o perfil da Ana, que seguem o SP Invisível, que queiram também. A gente tem muitos jovens, né, nessa idade de formação, de 16, 15, 18 anos. Você quer deixar alguma mensagem aí, uma palavra de incentivo aí para essa garotada, ou até para quem já está mais velho, mas quer ainda fazer alguma coisa? Queria que você dissesse alguma coisa para a gente. Pô, o prazer foi meu, voou, foi rapidinho, mas gostei muito. E essa pergunta chega muito, assim, para mim, chega muito para André, acredito que para vocês, assim, de, pô, quero fazer uma coisa, mas não sei por onde começar. E eu sempre costumo dizer que, tipo, pensa duas coisas. Escolhe pensa com o que você sabe lidar, tipo, eu sou zero das crianças. Eu não nasci para isso, tipo, tem pessoas ali no Ministério Infantil da IBAB e de outras igrejas que eu vejo que eu falo, nossa, eu nunca conseguiria ser essa pessoa. Mas eu me sinto super à vontade sentando numa calçada, sentando no chão, ouvindo a pessoa ali. Você me põe no meio da Cracolândia, eu não tenho medo nenhum. Tipo, eu converso com as pessoas, ando ali de boa, sou chamado pelo nome, enfim. Então, eu me achei nesse negócio da população de rua. Então, o primeiro ponto é saber quem você tem afinidade, quem você gosta de ajudar, qual pauta te interessa. E aí, depois, dentro dessa pauta, eu gosto de pensar que a gente não vai salvar o mundo. A gente não vai conseguir fazer tudo. Então, vê o que você sabe fazer. A gente sabe contar história, a gente sabe tirar uma foto boa, fazer um texto legal, mexer com rede social. Já outra pessoa sabe gerar emprego. Já outra pessoa sabe... tem um estacionamento que ele pode botar um monte de box lá para dar banho nas pessoas. Cada pessoa tem seu... Por exemplo, tem um projeto que chama Gás. Ele tem uma habilidade enorme de criar rotas e atender a cidade inteira de doação, assim, não é só no centro, porque tem esse negócio, o centro é muito sobrecarregado de doação. Mas o Cris, que é o dono do Gás, ele é o cara das planilhas, todo quadradinho, bola as rotas. Cada um com a sua vocação, polvilhando aí, Exato. Né? Exato, e ele não é bom de redes sociais como a gente por exemplo. Então é isso, escolher a pauta, no caso que a gente escolheu população de rua, e saber o que você sabe fazer bem. Nosso amigo lá da IBAB foi cantar uma música pro cara, é assim que ele pôde ajudar. Então, esses dois questionamentos, com quem eu sei lidar, com quem eu gosto de lidar, onde eu gosto de atuar e o que eu sei fazer. Maravilhoso, muito bom, Vini.
Agradeço demais a sua participação, obrigado por aceitar o nosso convite, e eu espero que o SP Invisível, o Vini e tudo que envolva isso possa cada vez mais atingir pessoas em prol, né, da não invisibilidade e também para o reino. Agradeço bastante. Obrigado, Ana, mais uma vez, por estarmos juntas. Obrigada, eu agradeço muito, Vini, e pessoas como você, né, que estão contribuindo. Às vezes a pessoa pensa, mas não sei fazer nada, ou poucas coisas, pequenas coisas, mas posso contribuir para o que Deus quer fazer no mundo, para um mundo melhor, as coisas serem mais do jeito de Deus, né? Muito obrigada a você e a todos que estão com a gente. Obrigada, Juliana. Amém. Obrigado, Ju. Obrigado, Ana. Gostei muito desse tempo aqui com vocês. Obrigadão. Bom, grande abraço.